Olá, nós seguimos aqui hoje Terroir Brasileiro com uma seleção de vinhos brancos feito aqui na Bogatti pelo sommelier Rodrigo, que nos acompanha nessa seleção que ele fez. E a gente falou lá na segunda-feira, para todos os gostos e para todos os bolsos, isso é importante, mas a gente está trazendo vinhos brasileiros de excelente qualidade. Hoje nós temos mais um vinho aqui, que é o Sosso, que o Rodrigo vai apresentar para a gente. Interessantíssimo. Hoje eu trago a indicação de um Sauvignon Blanc, mas um Sauvignon Blanc diferente. Ele carrega consigo o nome de Fumé Blanc. Um Sauvignon Blanc também com a passagem em madeira, né? Então, o Soso, que é o produtor desse vinho aqui, é um produtor dos Campos de Cima da Serra, né? Um terroir diferente também, pra gente escolher aqui. Ele se chama Portal dos Carvalhos. Olha só. E até aqui o termo fumê é por isso, né? Isso. Passando pela madeira, pela né? madeira. E aqui ele tem a classificação, né? A informação que ele não é filtrado. Então ele vai entregar um pouco mais de corpo do que um Sauvignon Blanc geralmente. Tradicional. Né? Isso. Ele é um vinho feito um pouco diferente da maneira geral do Sauvignon Blanc. É difícil a gente encontrar Sauvignon Blanc com essa passagem em carvalho. Em carvalho. Então o Fumé Blanc é um estilo de vinhos que não se encontra com certa facilidade no mercado brasileiro, são poucos produtores que fazem. Chardonnay, por exemplo, encontra-se com um maior número de opções. Né? E acho que é importante a gente falar também da história desse Fumé Blanc, né? Fumé Blanc foi inspirado no mercado americano, que a Sauvignon Blanc, ela sempre ficou em segundo plano lá. O Chardonnay era a estrela. Era a estrela, exato. Um dos produtores que criou isso foi o Robert Mondavi, que ele usou em um rótulo dele, essa história do Fumé Blanc, passando esse vinho em madeira para dar um pouco mais de complexidade, fazendo com que ele se tornasse algo mais interessante, um pouquinho mais complexo para os consumidores. E uma curiosidade é que ele não registrou esse termo, ele deixou justamente aberto para que outros produtores pudessem fazer isso, né? Que legal. Então, é inspirado nos vinhos do Vale do Loire, né, no Polyfumé, com o mercado americano, então o Fumé Blanc, né? Ele chega aqui na nossa taça hoje. É um vinho que passa 9 meses em carvalho, mas apenas 50% desse vinho. Não é o líquido todo. Então, essa madeira já vai ficar um pouco menos intensa, menos agressiva do que o exemplar que a gente falou no nosso programa anterior. Né? Eu acho interessante porque se tu deixar todo o tempo no Sauvignon Blanc na madeira, tu vai perder muito da originalidade dele. Né? Então, isso aí eu acho que foi bem pensado. Nós falamos da característica, da tipicidade do Sauvignon Blanc, e geralmente ela tem algumas facetas, né? Ou ele tem uma origem muito frutada, que vai lembrar aquela nota do maracujá, da goiaba, ou em alguns casos a gente encontra um Sauvignon Blanc muito herbáceo, muito com vegetal, o aspargo, com folha de tomate, o próprio pimentão verde. Com esse rótulo aqui, a ideia é que a gente encontre um equilíbrio. Ele vai ter essa fruta, mas com essa nota da madeira vai dar uma complexidade um pouco diferente, reduz a intensidade daquela goiaba que ele tem como característica, né? Entrega algo diferente na taça. Uma curiosidade sobre esse vinho, eu conheci ele justamente nesse evento que tem um selo aqui na garrafa do Rota Rá. Um evento muito bacana que aconteceu em Porto Alegre e era um evento interativo, onde os convidados participavam com a votação por categorias. Por exemplo, a gente ia passando nas mesas, degustando os rótulos e votava na categoria do melhor branco, do melhor tinto, do melhor rosé, melhor espumante. E na minha percepção, eu provei e achei o melhor vinho branco da noite. Eu até comentei com o Rodrigo Soso, que é o filho do seu José, né? Eu disse, olha, na minha opinião, o branco da noite é o teu. Para mim é o melhor vinho. E justamente depois, no mesmo dia, saiu o resultado. Né? Como era um evento interativo, o resultado foi na mesma noite e ele ganhou como destaque, né? Como vinho branco do evento. Tô curioso. Então foi aí que eu conheci esse rótulo. Tu conheceu o vinho, maravilha. Vamos. Ó meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. O setor vitivinícola é a principal fonte de renda de muitas famílias do Rio Grande do Sul. Compre produtos gaúchos e nos ajude a continuar escrevendo os versos dessa história. Com Cevites RS e SEAP RS. Beba com moderação. Vamos
Vamos lá. Eu tô curioso até porque realmente o Sauvignon Blanc é tudo isso que tu falaste, né? A gente sempre espera encontrar um vinho jovem, frutado, com uma característica bastante floral, né? Trazendo a questão da fruta também, mas a passagem por barrica de carvalho é mais raro. É mais né? raro. E a escolha deles do não filtrado também mantém algumas características interessantes do vinho. E aqui a gente fala de um terroir específico, né? O terroir dos campos de cima da serra é propício para essa variedade. Ele é um né? dos melhores locais, eu acho que com a maturação mais lenta, por ser um lugar mais frio, então isso acaba sendo propício. Tem uma diferença de temperatura muito boa. O Parreiral se beneficia muito disso aí, essa amplitude térmica, né, né? que a gente acaba encontrando aqui. Bom, vamos lá. Eu sempre brinco nos meus programas, o melhor som que a gente ouve é esse, né? O vinho na taça, né? Já vai aguçando os sentidos, né? Tem aquele som antes da rolha saindo, a gente já percebe que vem já começa a salivar, né? Que vem coisa boa, Exatamente. por aí, né? Olha só, a cor já entrega a madeira, né? Uhum. Bem interessante, mas luminoso, né? Se a gente fizer uma comparação com aquele vinho do programa anterior, ele tem uma cor pouca coisa, mas um pouco menos intensa, um pouco menos amarelada, mas ele também tem um amarelo, um amarelo palha com reflexos mais dourados aqui, né? E é uma característica da madeira, né? Que a gente tem, até para os nossos telespectadores, às vezes a gente olha, existem duas possibilidades, que não é o caso aqui. Ou o vinho já está um pouco mais de tempo na garrafa e já trabalhou, já evoluiu, ou pode estar oxidado, pode acontecer. Sim. Ou ele tem essa tipicidade, né, Rodrigo? Que é uma característica do processo de evolução, né? O fator tempo é crucial para a gente ter essa cor. Primeiro, ou o tempo em garrafa, ou então o tempo que ele estagiou em barris de carvalho, né? Justamente isso vai conferindo essa característica e o caminho desse rótulo e dos vinhos em demais com o passar dos anos, né, se esse vinho for guardado, que ele tem a tendência de ser cada vez mais amarelo, mais dourado. Né? Sem perder qualidade, sem perder, é só uma evolução. Isso aí. Olha só que interessante. Muito equilibrada a fruta. Principalmente a goiaba, está muito equilibrada. E ela não aparece de uma forma tão evidente quanto em outros rótulos dessa variedade de uva, né? Do Sauvignon Blanc. Ela aparece, mas ela aparece em um segundo plano, né? Aqui a gente sente obviamente, já vem a informação que esse vinho passa na madeira, né? No próprio nariz, a gente já percebe, né? Aqui. Mas são barricas de carvalho americano? Confesso que não sei desta informação do tipo de madeira, até vamos confirmar Poderia, aqui, ver porque me deu um toque de coco aqui. Essa informação, né? Acho que no contrarótulo aqui ele não especifica a madeira, né? Ele só fala desse período. E outra curiosidade é que é um lote extremamente pequenininho. São 2.600 e poucas garrafas praticamente apenas. para colecionador. É um produtor pequeno, né? Eu não sei tu, mas tá muito equilibrado. Me deu tem um pouco de perfume e me passou um pouco de coco. Tem. Alguma nota um pouquinho mais doce, né? Bem interessante. Uma das coisas que eu mais gosto no Sauvignon Blanc é esse volume de boca amanteigado. Ele tem que ter ele tem essa maciez e ele entrega isso bem... Eu até encontro, na minha percepção, muitas vezes o Sauvignon Blanc mais fresco, com uma acidez maior. Vejo o Chardonnay mais amanteigado do que o Sauvignon Blanc, de maneira geral. Mas esse é um vinho que eu costumo dizer que ele é intrigante, porque se eu servisse esse rótulo às cegas, eu arrisco dizer que pouquíssimas pessoas dariam um palpite, arriscariam como um Sauvignon Blanc.
pela característica da madeira e tudo mais, eu sinto ele algo diferente. É um Sauvignon Blanc fora da curva entre os vinhos ele realmente dessa variedade. Ele não se apresenta como um Sauvignon Blanc de cara. A gente está falando porque tu fala da uva, mas com certeza a complexidade no nariz dele. E em boca bem também, grande, né? em De boca sentir um pouco mais essa estrutura. E o meio de boca dele integra o amanteigado, mas ele entrega também um pouco de acidez, assim, sabe? Se apresenta mais fortemente. Diferente de um Chardonnay, por exemplo, eu vejo o Sauvignon Blanc, ele tem esse frescor um pouquinho maior, né? Ele entrega esse corpo, um volume um pouquinho maior, mas o final dele ele é extremamente fresco, né? Ele mantém esse frescor, essa acidez, que é perfeitamente importante, a acidez, para fazer uma harmonização excelente, né? A acidez, a gente fala desse termo muitas vezes com um pouco de receio, porque parece algo ácido como, que vai te... como um defeito do vinho. Não, ele né? te proporciona salivar. A acidez é uma característica de todos os vinhos, incluindo nos vinhos tintos. A gente vai falar acidez, então é importante frisar que a acidez ela não é um defeito do vinho, não, é uma característica. Muito pelo contrário, é uma característica. E nos vinhos brancos propriamente, por característica, por a uva ser colhida antes e tudo mais, a gente preserva uma acidez um pouco maior, que é importante para o vinho ser palatável, né? A gente degusta ele e sente aquela vontade de beber mais um pouquinho. Isso é a acidez que faz, né? Que ela exatamente, deixa essa vontade de beber mais. Né? É até importante a tua explicação, porque a gente fala muito, que tem uma boa acidez. Peraí, quem não está acostumado com isso, esse negócio é ácido, vou tomar... Não, é uma característica importante, te proporciona salivar. E vinho tem muito a ver com gastronomia. E ele prepara a tua boca para a alimentação, né? E como um sommelier da área comercial, a gente trabalha num negócio, em uma loja de vinhos propriamente, em atendimento a cliente, que nem todos os clientes têm o conhecimento, e nem mesmo têm a obrigação de saber. Natural. E a gente escuta, esse vinho era muito ácido, né? Sempre como uma característica de um defeito. Muitas vezes o cara está falando até do tanino, mas no conhecimento dele, ele usa o termo da acidez, né? Um vinho muito ácido como um defeito. Então, eu acho que cabe a gente educar a ter essa parte didática de mostrar que a acidez ela vai estar presente no vinho, é uma característica. É óbvio que se for uma acidez em excesso, uma acidez demasiada, sim, pode entrar como um defeito, mas não é o caso. Né? Não, de forma nenhuma. Não é o caso desse vinho e nem da grande maioria dos rótulos, todos têm essa acidez, então é uma característica perfeita. Vou te dar minha sugestão de prato, você me dá uma, tá? Eu acho que ele encaixa com um risoto de camarão perfeito em função dessa complexidade, dessa acidez dele, muito bem... Perfeito, com certeza. Aqui ele vai muito bem com frutos do mar em geral. De forma geral, qualquer um peixe branco, qualquer... agora não me vem uma receita específica em mente, mas colocando como um peixe branco, ou até mesmo é um vinho que eu curto degustar ele sozinho, assim, sentindo essa estrutura, essa característica que ele entrega. É um vinho que também colocaria ele como um vinho para ser degustado com calma, em um momento de meditação. De reflexão, aí, né? Ele tem, obviamente, esse potencial gastronômico, mas é um vinho perfeitamente bebível em um momento onde a gente quer degustar o rótulo, né, com calma. Maravilha. Eu queria brindar e dar parabéns à vinícola. Como é que é o nome dos produtores? Soso, né? Não, os nomes do... O José, seu o José, pai, e o Rodrigo, que hoje está no negócio. Nos receberam há algum tempo já nos seus vinhedos. Eles têm os vinhedos localizados em Vacaria, né? A vinificação hoje ela é feita fora, não é dentro da propriedade, mas é um produtor de uva muito procurado por outros em função dessa entrega de qualidade. É um cara que, principalmente agora falando do seu José Souza, é um cara que conhece muito da parte de campo, né? Da parte de produção da uva, do vinhedo, né? Então é um cara que domina isso com maestria e que é uma figura ilustre. Todo bom vinho começa com uma excelente uva, né? Então, parabéns aos produtores, parabéns à escolha aí do nosso sommelier que nos acompanha essa semana, do Rodrigo, e vida longa ao vinho brasileiro.